Hoje eu vou fazer uma dobradinha, onde eu já tenho aqui uma dobradinha com feijão branco, viu? Eu já tenho aqui o bucho cortado. Eu tenho 1 quilo de bucho. Então eu vou colocar, eu já deixei ele de molho no leite. Agora, para sair o cheiro, para não ficar, na hora que for ferventar, não ficar um cheiro dentro de casa. Então, eu tenho aqui ele já no leite. Eu vou escorrer esse leite, que é para botar ele agora no fogo, viu? Já escorri, passei uma água limpa. Agora eu vou colocar na panela para ele dar uma fervura. Colocar aqui com água. O leite também é bom, que ajuda a maciar também. Vou colocar água. Parti 2 limões e vou colocar aqui também. Vou até espremer um pouco do limão. E vou colocar assim um pouco de bicarbonato. Tipo uma colher de sopa de bicarbonato. E vou colocar para ferver. Vou levar ao fogo agora. Eu gosto de fazer a dobradinha de véspera. Esse processo eu faço de véspera. Depois de bem limpo o bucho, aí eu ponho no tempero e deixo na geladeira para no dia seguinte preparar. Então eu vou deixar ele ferver, não vou deixar nem vou precisar colocar a panela na pressão. Vou deixar aqui. Não, eu vou colocar 13 minutos na pressão. Vou deixar aqui ele fervendo. 3 minutos somente. Aqui, ó. Fervendo. Eu deixei ferver aqui, ó. Agora eu vou escorrer essa água e lavar bem, que é para tirar a ação do bicarbonato. Tá vendo aqui? Vou levar ele agora novamente no fogo. Ó, já lavei. Agora eu vou levar, tirei o limão, lavei. Agora eu vou levar novamente no fogo. Vou colocar um pouco de sal. E vou colocar um pouco de vinagre. Pra ele dar mais uma fervura, para não ficar cheiro nenhum desagradável. Volto a ferver mais 3 minutos. Terminou de ferventar. Abri a panela. Agora eu vou escorrer. Ó, quando comprar o bucho, só uma observação. Quando comprar o bucho, compra em supermercado ou em açougue, raspe todo aquele sebo que fica na parte de dentro. Porque ele dá muita gordura e ali é sebo. Então, retire aquele todo e a parte limpa, corte ou em tirinhas, ou em cubos, ou pedaço do tamanho que quiser, viu? Essa receita daqui é um pedido de Hilde, viu, Hilde? Aí de Barreiras. Essa receita de dobradinha que você pediu, viu? Beijo pra você. Escorri agora essa água, do vinagre. Agora eu vou colocar numa vasilha. Ele já tá limpinho, sem cheiro. E vou colocar do tempero batido que eu fiz. Eu vou colocar assim mais ou menos uma meia xícara de tempero, ó. Quase uma xícara, que ainda vou, ó. Vendo?
uma xícara dessas de café de tempero. Esse é o tempero batido que eu já tenho no canal. Vou envolver todo ele. Vou pegar aqui uma colher para misturar. Vou envolver todo ele no tempero. E vou deixar na geladeira para amanhã eu completar. Ele já vai pegando um saborzinho aqui de tempero. E amanhã eu volto mostrando como ele fica, como continua a fazer. Pronto, ele aqui já vai pegando o sabor. Preparar agora a dobradinha. Eu já deixei o feijão branco aqui de molho por 1 hora. Eu deixei ele de molho 1 hora. Já lavei, eu coloco sempre qualquer grão de bico, feijão. Eu gosto de colocar de molho com um pouco de limão, que é para evitar um pouco de gases. Então, eu já deixei ele de molho por 1 hora com limão. Já lavei, agora eu vou colocar no fogo para cozinhar. Colocar uma quantidade de água. Uns 2 dedos acima, porque o feijão branco ele cresce bastante. E vou colocar um pouco de sal. Não vou colocar muito sal não, vou colocar um pouco de sal. Pronto. Vou agora deixar ele na pressão. Eu vou deixar ele aqui na pressão uns 20 minutos. Eu vou deixar, viu? Quando começar a chiar, aí eu vou e marco 20 minutos. Agora eu vou adiantando aqui, vou fritando. Enquanto ele cozinha, eu já vou fritando outros ingredientes. Aqui eu já tenho um bucho, que eu já deixei de véspera. Deixei na geladeira. Já fez todo o processo, né? Temperei, ele já está aqui. Aqui eu tenho quando eu enfatizar bastante, tantos minutos, tanto tempo, então é o certo de fazer. Mas quando eu não disser, nota que eu não vou dizer aqui quantos gramas. Eu tô colocando aqui esses pedaços de bacon. Ó, eu vou fritar esse bacon. Quando eu enfatizar é porque é rigorosamente aquele tempo. Digamos, um arroz integral que eu já tenho no canal. Eu digo, colocou para cada copo 10 de água, 10 minutos. Outra coisa, o alho também conserva. Eu digo assim, deixe ferver 1 minuto. Eu me torno até repetitiva, mas é para poder, porque é rigorosamente este tempo, viu? Aí, mas, eu tô dizendo, eu estou colocando uma quantidade, muitas vezes você não tem o bacon, uma quantidade grande em casa, você gosta mais de bacon, então é opcional. Eu tenho aqui paio, eu tenho calabresa defumada, eu tenho costelinha e eu tenho também um pouco de charque. Então, esses valores, essas porções são a gosto. De repente, você não quer nem costelinha em casa, não coloca costelinha. Você pode aumentar na calabresa, ou pode aumentar no paio, ou pode aumentar é a carne do sol que eu tenho. Você pode aumentar nisso, ou pode aumentar no bucho, entendeu? O bucho aqui eu tenho 1 quilo. Mas você quer fazer maior quantidade, você dobra a receita e você vai. Então, não é coisa assim que altere, não é necessário que coloque X de tal ingrediente. Pode colocar mais, quando eu disser tal tempo, tanto disso, tanto daquilo. Receita do bolo, eu digo, olha, coloque tanto disso, se você vai colocar isso, tanto daquilo. Então, é coisa assim, mais básicas, que eu digo, enfatizando bem as quantidades, que é para poder não ter erro.
viu? Mas pode ser opcional. Você quer colocar mais outro tipo de carne aqui? Coloque, é a gosto. Vamos ali, eu tô fritando bacon. Vou dar uma fritadinha nele. Quem quiser cortar miudinho, coloca miudinho. Quem quiser colocar maior, coloca maior. Eu dou preferência a um pedaço que tenha mais carne do que gordura, para que não fique muito gordo a dobradinha. Mas é opcional. Eu dou uma fritadinha porque acentua mais o sabor. Então, eu vou deixar aqui. Aqui eu tenho tempero batido, que já tem no canal. Aqui eu tenho um pouco de açafrão. Aqui eu tenho cebola picadinha. Eu tô colocando 2 cebolas de tamanho bom. Aqui eu tenho cenoura. Coloquei, as cenouras eram pequenas, eu coloquei 2 cenouras, eram pequenas. As que eu compro, gosto mais de comprar cenoura pequena. Aqui eu tenho alho, que eu vou espremer na hora. Eu tenho um colorau. Eu tenho uma pimenta do reino. Quem quiser colocar gengibre, também pode colocar um pouco de gengibre, a gosto. E vamos aqui para dar seguimento. Primeiro eu vou fritar. Enquanto o feijão está cozinhando, eu já vou fritando essas coisas, porque depois de frito ele dá um saborzinho mais especial. E eu vou aproveitando também, eu coloquei um pouquinho de óleo só para ajudar nele liberar a gordura nele, na fritura dele. Pronto, já fritei aqui o bacon. Eu já retirei, a finalidade também era tirar um pouquinho dessa gordura dele, que é quando eu fritar as outras coisas, também eu vou agregando sabor nas outras coisas. Vou reservar aqui. Agora eu fritar um pouquinho aqui, um pouco somente de carne de carne do sol que eu coloquei. Eu vou fritar aqui, já deixei ela de molho no leite, que eu gosto de deixar para retirar o sal. Eu vou colocar ela aqui agora. Lembrando que a quantidade é a gosto. Eu não estou fazendo isso aqui, não é quantidade porque eu quero a estrela da dobradinha, é bucho bovino. Então é ele que eu coloco maior quantidade. As outras são só para agregar algum sabor, entendeu? Quem gosta, come. Mas a estrela da dobradinha é o bucho bovino. Então é ele que eu coloco maior quantidade. Mas é opcional. Quem quiser colocar maior quantidade, ou costelinhas, pé de porco, quem quiser colocar, é opcional. Não tem esse rigor para dizer, não tem que ser só isso. Não, pode acrescentar mais alguma coisa a gosto, só vai agregar sabor. Já fritei aqui, dei uma fritadinha nela. Vou reservar. Vou fritar agora, vou botar aqui a costelinha para fritar. Então, uma fritadinha rápida. Eu peguei uma costelinha defumada. Também eu só coloquei meio quilo de feijão, do feijão branco. Aí eu tô colocando um pouco de cada coisa. Eu quero que fique mais dobradinha. Vou dar uma fritadinha rápida. Aqui nem precisava, porque ela já é defumada. Mas eu vou dar porque sai o sabor também aqui na gordura. Aqui uma friturinha rápida. Aqui ela já defumada, ela já tem um cozimento próprio. Agora eu vou fritar aqui a calabresa. Eu coloquei em rodelas a calabresa.
Também a gosto. Você quer cubinhos, coloque cubinhos. Vou dar uma fritadinha nela. Cortada em rodelas. Não muito grossas, porque fica porção já um bocado para a pessoa pôr na boca. E quem quiser cortar também, ou cortar no meio, ou cortar em quatro, também é opcional. Eu gosto de ver as rodelinhas na dobradeira. Dá uma fritadinha. Tirei de um lado, virei, dei uma fritadinha, é rápida aqui. Agora eu vou tirar para colocar o paio. O paio eu parti, como ele era uma rodela muito grande, eu achei grande assim para você colocar aquele pedaço ó, uma rodela assim grande para colocar na boca. Então eu já parti. Peguei um paiozinho somente. Uma fritadinha rápida, de um lado, do outro, vou retirar. E vou juntando tudo. Agora eu vou fritar, vou colocar aqui a cebola. Eu tenho 2 cebolas de tamanho médio. Quem quiser colocar mais cebola ou não gosta de muita cebola, é a gosto. Eu frito essa cebola até ela começar assim, para dar um gostinho especial. Eu frito até ela dar um gostinho, um cheiro de cebola frita mesmo. Às vezes ela começa a dourar. Eu vou colocar aqui por cima para ajudar a desidratar. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Pouco sal, porque eu já tenho as carnes salgadas. E eu já coloquei um pouquinho também no feijão para cozinhar. Se a frigideira não fosse, a panela não fosse antiaderente, ele formaria uma crosta. E essa crosta era um acúmulo de sabor. Ia ficando ali um depósitozinho de sabor. Ia concentrando ali os sabores, aí é muito bom. Para você aproveitar. Eu aqui no centro agora eu vou colocar o alho. Não são muitos grandes os dentes. Eu coloco assim, são uns 8, uma cabeça de alho eu tô colocando. Algum pedacinho maior, também quando depois que ele cozinha não vai ficar aparecendo alho não.
Refoguei bem. Vou colocar aqui junto também agora eu vou dar uma refogadinha aqui rápida no bucho. Deixa eu ver se bate aqui. Deixa ele dar uma refogadinha somente, porque ele já tá com tempero. Então ele vai dar mais um cozimento. E depois eu já volto. É o tempo que o feijão fica pronto. Eu primeiro vou ferver, vou cozinhar mais o bucho. Para depois então eu juntar ele ao feijão e colocar os outros ingredientes que já foram fritos agora. Eu vou colocar aqui agora mais um pouquinho um pouco de cebola. Eu vou fritar, vou colocar o colorau, porque eu gosto de colocar o colorau frito. Não gosto de colocar o colorau para cozinhar, não. Vou colocar aqui também um pouco de cúrcuma, de açafrão. Esses aqui colaboram para poder ele não ficar muito pálido. Eu gosto de dar uma corzinha. E o açafrão que é saudável também. Aqui o bucho já está cozido. Eu vou agora acrescentar, quase cozido. Eu vou colocar agora as outras coisas que eu já tinha fritado. Vou misturar. Vou deixar mais um pouco, porque o feijão eu já cozinhei previamente. 20 minutos foi o suficiente na pressão. Agora eu vou deixar aqui mais um pouco para poder juntar com o feijão. Vou trazer um pouquinho do caldo aqui do feijão. E vou deixar ele mais um tempo. Mais 10 minutos eu vou deixar aqui. Vou colocar a cenoura também. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Tipo uma colherzinha de chá. Aqui já cozinhei.
Agora eu vou juntar com o feijão, que já tá bem macio. Eu deixei 20 minutos, como eu tinha deixado ele na pressão. Ó como ele ficou, ó. Ó, o grão tá maciozinho. Tá macio. É que depende da marca também, tá vendo? Então eu não deixei ele esfriar muito, senão fica desbagaço. Agora eu vou juntar aqui. E vou deixar ele ferver mais um pouco, que é para poder o feijão também pegar o gosto, o sabor desse. Eles mandam na embalagem. Esse aqui, o feijão que eu fiz, foi aquela de uma marca famosa. Esse feijão branco. Então eles mandam 45 minutos. Mas não é isso. Sabe? Se você deixa 30 minutos ele de molho, você deixa somente o cozimento. Você põe somente 20 minutos para cozinhar. Aí ele ficou com a cor tá bonita, ó. Você põe 20 minutos apenas para ele cozinhar e depois você coloca o cozimento. Se eu colocasse até junto do bucho, não ia ficar. Daqui a pouco eu provo o sal, que é para poder ver se ele precisa de mais alguma coisa. Pronto, vou deixar ferver e volto para mostrar.